De todas as matérias, a que mais é demonizada é a matemática. Sempre dada como uma das mais, se não a mais difícil, e às vezes até inútil. Mas por quê? Existe um bagulho chamado Math Anxiety, ou em português, ansiedade matemática. Isso começou a ser estudado em 57 por dois caras chamados Drager e Aiken, eu não sei qual é o nome desses caras. Na época chamada ansiedade a números, ansiedade matemática é, abre aspas, uma condição mental semelhante a uma fobia na qual as pessoas se sentem estressadas ou frustradas antecipadamente ou enquanto performam tarefas. E essa bodega pega forte na gente, tendo sintomas físicos tipo postura tensa, expressão facial cansada, movimentos sem direção, dor de cabeça, distúrbios estomacais, mãos pegajosas, e essas reações atrapalham muito durante as tarefas. E também tem sintomas cognitivos, tipo sensações desagradáveis em caso de impossibilidade de fuga, antecipação de punição e agonia caso o indivíduo não tenha acesso a amigos ou qualquer tipo de suporte na tarefa que exija conhecimentos matemáticos. Tipicamente, uma pessoa com essa condição tem dificuldade de se concentrar em uma tarefa de casa, de matemática, fica agressiva ao ser questionado sobre alguma atividade e apresenta taquicardia durante exames. Então, se você sente a maioria desses sintomas físicos e psicológicos quando você está diante de uma situação que te exige habilidades matemáticas, principalmente durante uma aula de matemática, você, assim como a provável maioria das pessoas de humanas, tem ansiedade matemática. Você tem distúrbio de aprendizagem, parabéns! Erre! E, caso você conheça alguma pessoa de exatas e pense, meu Deus, por que essa pessoa não odeia matemática que nem eu? É porque essa pessoa provavelmente não tem ansiedade matemática, diferentemente de você, que você é um fudido. Mas vir aqui e jogar artigos científicos na sua cara é muito fácil. Eu acho necessário dar algumas explicações. E, novamente, há vários artigos de várias academias que explicam isso. Mas, para poupar-te, eu resumo aqui as principais causas. A primeira e mais importante coisa sobre isso é: ansiedade matemática não, enfaticamente, não é congênita. Ou seja, isso não nasce contigo. Se você tem ansiedade matemática é porque você desenvolveu essa condição mental ao longo do tempo. A ansiedade matemática também não está relacionada com transtornos de aprendizagem. Então, se você tem acalculia, por exemplo, isso não implica em estimular a ansiedade matemática. As principais causas disso são culturais, familiares e professores, além, é claro, do próprio aluno. A cultura ocidental, pelo menos, enfatiza a matemática como algo muito difícil. Você percebe isso em filmes, séries, propagandas, todo lugar. Além, é claro, de pôr pessoas que são sabidas no assunto como deuses inalcançáveis que saíram da Matrix. E um belo exemplo disso é o Bertrand Russell, que é um matemático muito famoso, não foi no caso, e que ele era muito endeusado, assim, e hoje em dia ele é usado como um dos símbolos da comunidade Sigma Mali. Bom, pelo menos é esse que está no artigo, né? Foi o cara que escreveu isso, não fui eu. Eu, pessoalmente, saindo do artigo, vejo isso mais como um sintoma intensificador do problema do que uma causa em si. Mas que isso acontece muito, é verdade. Também tem o fator da família, né? É muito comum ver propagandas falando para os pais lerem para os filhos, mostrando os impactos na neuroplasticidade e blá blá blá. E eu super concordo com isso, a leitura é essencial, mas ninguém fala para os pais ensinarem seus filhos a importância da matemática. Algumas crianças veem os pais calculando seus impostos ou fazendo contas complexas e pensam, deve ser coisa de adulto, sabe? E um dos fatores que mais me pegou foi professores, né? O que, embora seja previsível, né, de certo modo, porque todo mundo pensa, sei lá, tal professor me fez odiar matemática. Mas, para explicar bem esse fator, vocês devem saber o que é controle aversivo. Só fazendo aqui uma adendo rapidão.
É muito difícil de explicar, mas controle aversivo ou coercitivo é quando um indivíduo adota um comportamento para que algo não aconteça. Por exemplo, o professor passa várias contas no quadro, exige eficácia e rapidez, e se você não consegue corresponder às expectativas dele, você é punido, seja formalmente, com notas baixas ou um bilhetinho dos seus pais, ou extraoficialmente, tipo quando ele mostra a tua conta bizarra para a sala para que eles te zoem. Então você começa a se esforçar para não ter que passar por isso. E é óbvio que o controle aversivo é extremamente ineficaz, porque a curto prazo o aluno faz um speedrun doido para entregar uma maldita tarefa, tira 10 na prova e em contrapartida pega ranço da matéria ou de estudos como um todo, nos casos mais pesados, e começa a se esquivar, de modo que ele não desenvolva mais do que uma habilidade mecânica e deficiente. E mesmo que o professor não seja irrealisticamente exigente ou não te humilhe, e vai lembrar, o autor do artigo dá tanto foco a esse negócio de que o professor não humilha aluno, que me faz acreditar que isso seria um problema realmente recorrente no Brasil. O conteúdo ainda é transmitido de maneira enfadonha. Na escola não há estímulo para debates sobre matemática e sua importância. Não falam da variedade da matemática, porque a escola me fez pensar que matemática é só x igual a y, 2 mais 2 igual a 4. Mas não, matemática tem uma porrada de campo diversificado. Logística, por exemplo, é um campo da matemática. Contabilidade é um campo da matemática. A Receita Federal, então... E, por fim, o fator que eu evitei ao longo do artigo, por ser meio chato, ainda que inerente ao entendimento, é que os próprios alunos podem se prejudicar. Seja por preconceito ou por se autodepreciar. Agora que vocês já têm o problema explicado, de uma maneira tanto simplificada, precisamos de intervenção. E novamente, esse é um problema que exige ação governamental. E o autor tem todo um texto sobre como os estadistas podem intervir nessa situação. Só que uma vez que o sistema educacional é uma tragédia do ponto de vista da psicologia, e que os governantes poderiam ter consertado isso há muito tempo, eu não acho que fazer um vídeo sobre isso vai, comover o povo lá no Congresso. Então, eu vou focar aqui na parte individual. E uma coisa que eu não estava esperando, mas que o autor enfatiza bastante, porque teve um impacto bom, aparentemente, é que em uma das várias pesquisas que constituem esse artigo que eu estou embasando no vídeo, é que escrever sobre o que você está sentindo durante uma prova, uma tarefa que exige matemática, ajuda muito, já que isso auxilia a identificar quando a ansiedade ataca. Outro ponto, um pouquinho mainstream dessa vez, mas que as pessoas desconsideram muito, é organização. Uso de agenda, horários, reforços bem definidos pode ajudar muito. Caso você seja desorganizado, seja por dificuldade ou TDAH, uma pesquisa sobre isso já está em processo pela equipe FOTS. Há outros métodos que eu poderia sugerir, como dessensibilização sistemática, mas eu não vou propor nada que eu não sei como funciona. O artigo que eu estou usando aqui como base é muito mais extenso do que eu estou falando aqui. Eu só estou pondo no vídeo o que eu entendi. As coisas que eu não entendi ou que eu achei supérfluo, eu não coloquei, óbvio. Em tese, o vídeo poderia acabar aqui. Você já pode dar seu like e fechar o vídeo. Mas, inspirado pela Sabrina Cruz, do Einstein in Progress, eu fiquei inspirado a dar uma de BGE e fazer uma pesquisa. O duro é que a Sabrina Cruz tem muito orçamento e tempo e capacidade para fazer pesquisas independentes, e eu não tenho. Então eu pensei, ok, eu vou me reduzir a entrevistar as pessoas da minha escola, Só que primeiro, entrevistas de uma única escola, se você comparar com a população do mundo, assim, não representa muito a realidade, sabe? Para você ter uma média boa, você tem que entrevistar muita gente e fazer cálculos bem assertivos. Só que eu não consigo, porque primeiramente eu só sou uma pessoa, e segundo que eu sou tímido, então assim, a minha escola tem 600 pessoas, só que eu não fui entrevistando todo mundo, porque primeiro gasta tempo pra caralho, segundo, algumas pessoas são chatas, e eu não quero entrevistar elas, terceiro que eu sou muito tímido, eu não gosto de pessoas, sou quase misantropo. Felizmente,
3 amigos meus se propuseram a me ajudar. 2 furaram, só que um é muito gente boa e se manteve firme na batalha, também é muito extrovertido. E ele conseguiu entrevistar 75 pessoas. Na verdade, a meta do estudo era 100, só que como eu disse, né, 2 furaram. De qualquer forma, 2 pessoas não vão ser contabilizadas dos 75, porque não deu pra ouvir nada no áudio que o cara me mandou, e o outro, o próprio cara censurou. Então assim, ficou meio confuso. E depois de umas boas horas organizando os áudios em planilhas, houve 28 pessoas que gostam, 37 que não gostam e 8 que gostam mais ou menos, assim, às vezes mais, às vezes menos, é um pouquinho 50-50. Os que gostavam mais ou menos deram explicações vagas, tipo, é legal, mas é chato, ou é legal, mas eu não entendo. E os que gostam deram respostas bem específicas, tipo, eu gosto porque ajuda a entender a realidade, ou é muito útil na vida adulta. Enquanto as pessoas que não gostam deram respostas extremamente abrangentes, mais do que o grupo mais ou menos. Tipo, ai, não sei porque eu não gosto, sabe? É difícil. Tipo, teve apenas algumas exceções de pessoas que explicaram porque não gostam, mas a maioria deu respostas bem vagas. Ninguém soube o que era ansiedade matemática, tipo, ninguém falou, não, porque segundo aqueles caras lá de 57, né, é um conceito da psicologia, não, ninguém soube o que era, né, e eu até entendo porque isso é algo que nem psicólogos às vezes entendem, então eu nem posso cobrar que adolescentes do ensino médio entendam isso. Mas 11 pessoas tentaram deduzir o que é, enquanto o restante simplesmente falou que não sabe e saíram da entrevista. Bom, eu coletei muito mais dados do que isso, só que as conclusões são meio dúbeis. Por exemplo, pelos dados dá pra concluir que pessoas entre 14 e 15 anos gostam menos de matemática, enquanto pessoas que têm 17 e 18 gostam mais. Meninos também gostaram mais do que meninos. Só que isso são dados bem dúbeis, que podem levar a conclusões dúbeis também, porque como eu disse, para você ter uma estatística sólida, você precisa de milhões, às vezes, sabe? E eu, infelizmente, eu não tenho um instituto do IBGE para me ajudar nisso. Mas foi legal, deu pra brincar. Eu conheci muita gente, sabe, na escola, acompanhando o cara que tava fazendo entrevista. Foi legal. De qualquer forma, é esse o vídeo. Não se esqueçam, né, de rever a parte, né, da intervenção, porque essa é a parte mais importante, é a parte que talvez seja aquele impulso inicial para você parar de ter ansiedade matemática. Ou se você é de exatas e curte matemática, compartilhe esse vídeo com alguém que tem ansiedade matemática, no caso que você acha que tem. Muito obrigado às pessoas, né, que se ofereceram para ajudar, às pessoas que responderam, né, porque eu vou mandar esse vídeo para algumas pessoas que responderam a entrevista, eu acho que eles, sei lá, vão curtir o vídeo. Talvez eles já tenham dropado esse ponto, mas enfim. Muito obrigado mesmo. Eu não teria conseguido isso sem meus amigos, né, foi da hora. Valeu.